Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Rodrigo Sérgio de Atualidades e hoje a gente vai falar um pouquinho, sabe de quê? Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Vem comigo. Fala galera, o tema de hoje é agrotóxico. E quando nós falamos da questão do agrotóxico a nível mundial e a nível de Brasil, lógico, isso vai remeter à grande produção no campo, à grande produção agrícola. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o uso intensivo de agrotóxicos e pesticidas começa no mundo principalmente a partir da segunda metade do século XX. Isso faz parte de um fenômeno chamado Revolução Verde. Então, é a primeira coisa que você tem que anotar. Revolução Verde. As mudanças dentro do campo mundial, as mudanças dentro do campo brasileiro, propiciadas por grandes investimentos em tecnologia. Vão chegar novos equipamentos que vão modernizar esse campo. Vem a questão dos agrotóxicos, dos pesticidas, e nós vamos falar também da questão dos alimentos transgênicos, os alimentos geneticamente modificados. Então, é a isso que a gente vai se ater. Olha essa reportagem aqui. Reportagem da Super Interessante, chamando o Brasil de o país do agrotóxico. Mas por que isso? Quando você fala da produção agrícola mundial, você tem que lembrar que atualmente o Brasil é a terceira maior potência agrícola do planeta, só perdendo para os Estados Unidos e para a União Europeia. Em nome de se manter como uma grande potência, ou uma das grandes potências agroexportadoras do mundo, o Brasil acaba ali fazendo com que seja usado dentro do seu campo um número maior de agrotóxicos e pesticidas. Isso principalmente a partir da década de 60, pois é nessa década de 60 que aqui no Brasil você tem a chegada dessa Revolução Verde. Lembra, quando essa Revolução Verde chega no Brasil, o campo brasileiro vai ser mecanizado. E sabe o que é que a mecanização do campo brasileiro traz como consequência? Um intenso deslocamento campo-cidade, que nós chamamos de quê? De êxodo rural. Uma das migrações mais frequentes dentro do Brasil, uma das migrações mais frequentes dentro do mundo subdesenvolvido. Então não esquece, década de 60, o campo brasileiro é mecanizado. A partir do processo da Revolução Verde, e isso intensifica o fluxo campo-cidade. É nesse momento que você começa a ter um uso maior de agrotóxicos e pesticidas no campo do Brasil e a chegada também de máquinas que vão provocar esse desemprego no campo. Tudo bem? Tranquilo? Avançando. Olha só, observa aqui essas charges que vão bater em cima do slogan que com certeza você já viu aí na televisão. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Vamos analisar direitinho? Quando nós falamos que agro é tech, é porque você está falando de um grande nível de tecnologia empregado nessa agropecuária dentro do território nacional. Essa tecnologia empregada no campo brasileiro já domina o centro-oeste do país, o sul e o sudeste. Hoje se expande em direção a algumas áreas do norte e em direção a algumas áreas do nordeste. Mas calma que a gente vai falar já já. Certo? Então, agroetec, o grande nível tecnológico empregado no campo brasileiro. Agro é pop. O que é algo que é pop? É algo que tá na moda, né? Que está na mídia, está aí na boca da galera. Então, por que que agro é pop? Nunca no mundo se discutiu tanto a questão da falta de alimentos, a chamada crise alimentar mundial. Afinal de contas, existem muitas pessoas no mundo que passam fome. E você acaba tendo uma discussão muito grande a nível internacional de que forma essa fome ela pode ser amenizada. Uma dessas alternativas seria melhorar a produção agrícola, melhorar a produção de alimentos para suprir um mercado internacional e também suprir as necessidades de um mercado interno. Agro é pop. Nunca esteve tão na moda se discutir produção de alimentos. E aí vem, né, o termo, a frase, a expressão mais forte. Agro é tudo.
agro é tudo hoje na economia do Brasil? Ora, se nós considerarmos que atualmente o setor primário da nossa economia é responsável por boa parte do nosso PIB, Produto Interno Bruto, todas as riquezas que o país produz e exporta, boa parte dessas riquezas ela é proveniente do agronegócio, é proveniente do setor primário. Isso fez, olha a dica, isso fez com que a prova da FUVEST dissesse que o Brasil atualmente passa por um processo chamado de reprimarização econômica. Reprimarização econômica. Quando você fala de setor primário da economia, agricultura, pecuária e extrativismo. Quando você diz que o Brasil passa por uma reprimarização econômica, é porque nós vamos voltar, dentro do Brasil, a priorizarmos o setor primário da nossa economia. Então vamos lá, vamos comigo. Faz aqui, ó, faz a nossa mãozinha. Lembrando, diz a lenda que quem não fizer a mãozinha não passa. Então faz a mãozinha aqui comigo, ó, de frente para a TV, tá? De frente para a TV, de frente aí para o computador, de frente para o celular, para o iPad, para onde você estiver assistindo, ó, de frente para a TV, mãozinha. Vamos? Século XVI, cana-de-açúcar. Século XVII, ouro. Ouro. Século XVIII, pecuária. Eu saí do litoral e fui em direção ao interior do Brasil. Pecuária. Século XIX, café. Século XIX, café. No século XX, eu tenho um processo de industrialização. Acontece que quando nós chegamos no século XXI, hoje, no século XXI, nós estamos retomando as atividades do setor primário. Conseguiu entender? Século XVI, cana-de-açúcar. Século XVII, ouro. Século XVIII, pecuária. Século XIX, café. Século XX, o Brasil se industrializa. Só que na hora que nós chegamos no século XXI, nós vamos retomar, olha só, nós vamos retomar os investimentos dentro do setor primário. Daí o termo reprimarização econômica. E atualmente, quando você retoma essas atividades, a importância, né, a ser dada para o setor primário, você chama esses produtos da agricultura, da pecuária e do extrativismo de commodities. Nunca escutou esse termo? Anota e depois joga aí no Google, joga aí no YouTube para poder pegar e ter uma ideia. O que são commodities? São produtos da agricultura, da pecuária e do extrativismo que são extremamente valorizados no cenário internacional. O Brasil, sendo a terceira maior potência agroexportadora do planeta, tem uma grande exportação dessas commodities, como soja, milho, cana-de-açúcar, laranja, produtos da agricultura. Carne bovina, de frango e suína, pecuária. E o extrativismo, um destaque muito grande para o minério de ferro. Essas são as principais commodities brasileiras, os principais produtos do setor primário com ampla valorização no cenário internacional. Tudo bem? Mas, quando nós falamos dentro do Brasil dessa agricultura, dessa pecuária, desse agronegócio, nós falamos desse grande uso de agrotóxicos, desse grande uso de pesticidas, desse grande uso de técnicas para fertilizar o solo de maneira artificial. Afinal de contas, isso daria uma maior proteção para essa produção agrícola, uma maior fertilidade para esse solo, e geraria também um produto de melhor qualidade. Aí vem a grande discussão, até que ponto usar uma grande quantidade de agrotóxicos nos alimentos realmente pode trazer uma melhor qualidade desse alimento. Para você ter uma ideia, olha só, o pimentão, sabe quanto é que ele tem de agrotóxico? 91,8% em um pimentão. Quer dizer que ele é praticamente mais agrotóxico do que natural. Mas lógico, você só vai, né, sofrer alguma coisa se você for o doido do pimentão. Vou comer um pimentão, 2, 3, 4, 5, até dar uma dor. Pelo menos é isso que o Ministério da Saúde atualmente ele argumenta.
Apesar de nós termos vários alimentos com elevado índice de agrotóxicos, o que o Ministério da Saúde argumenta é que isso só vai trazer consequências negativas para o organismo se algum desses alimentos for consumido em excesso. Você tem tanto a questão das verduras, dos legumes, quanto das frutas, todos com uma imensa quantidade de agrotóxico. Olha a questão, por exemplo, o pimentão a gente já viu que é o campeão. Olha um morango, 63% de agrotóxico. Olha aqui um alface, 54% de agrotóxico. É por isso, olha só, que essa charge aqui, ela já caiu na prova do Enem. Ela já foi questão da prova do Enem. Olha só, o rapaz chega para falar com o delegado. E o delegado pergunta: por que o senhor desconfia que a sua mulher está tentando matá-lo? O rapaz responde: ela me serviu pimentão, alface e tomate no jantar. E de sobremesa ainda me deu um morango. Conseguiram entender? São só alimentos naturais. Mas até que ponto realmente eles são naturais, com essa grande quantidade de agrotóxicos que acabam sendo inseridos neles atualmente. Quando nós falamos dessa produção agrícola dentro do Brasil, a gente tem que lembrar o seguinte: o Brasil atualmente passa por um processo de expansão da fronteira agrícola. Atividades da agricultura e da pecuária se expandindo em direção à região amazônica e em direção também ao sul da região nordeste, em especial para estados como Maranhão, Piauí e Bahia, na região nordeste, e para o estado do Tocantins, na região norte, formando aí a chamada região do Matopiba ou Mapitoba, questão que vem caindo aí na nossa prova da UEMA, da Universidade Estadual do Maranhão. Esses 4 estados atualmente, o Maranhão, Piauí, o Tocantins e a Bahia, acabam se destacando na produção de soja, milho, algodão, celulose e carne bovina, sendo responsável, inclusive, por uma produção de 15 a 20% de grãos nos últimos anos dentro do Brasil. Então, uma região extremamente expressiva quando se fala de expansão desse agronegócio. E essa expansão do agronegócio acompanhada desse uso intenso de agrotóxicos, onde você tem aqui dentro do território nacional, é interessante você perceber, essas áreas mais escuras são justamente as áreas que hoje mais utilizam agrotóxicos dentro do país. E não é coincidência que essas áreas de maior utilização de agrotóxicos sejam justamente o Centro-Oeste, onde primeiro chegou a Revolução Verde no Brasil, o Sudeste e o Sul, que seriam as regiões aí mais modernas, mais mecanizadas e mais avançadas do território nacional. Tudo bem? Tudo tranquilo? Daqui a pouco a gente vai estar resolvendo questões desse conteúdo. Qualquer dúvida, revisa essa aula 1. Daqui a pouco assiste a aula 2 e a gente vai, no final, detonar na resolução de questões.